Galerinha, e aí, como vocês estão? Hoje a gente vem aqui para mais um tema, né, de redação, para falar sobre hábitos saudáveis de alimentação ou hábitos alimentares saudáveis, né? O desafio de se popularizar esses hábitos saudáveis de alimentação no Brasil, né? E vamos aí para as nossas discussões, vamos nos aprofundar um pouco mais. Um desafio maior ainda, principalmente agora que a gente está em quarentena, é manter esse hábito saudável, porque a gente tem um dificultador de alguns dificultadores nesse processo. A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Mas, simbora para a aula, tema estilo Enem, né? E o tema especificamente tratará sobre o desafio de popularizar hábitos saudáveis de alimentação no Brasil. Palavras-chave: desafio, né? Popularizar, né? Em que sentido popularizar? Tornar isso popular, ter uma adesão da sociedade, né? As pessoas se desenvolverem, a sociedade de um modo geral se desenvolver hábitos saudáveis na alimentação, tá certo? E no Brasil. Vamos começar com a leitura dos textos motivadores, né? Para a gente começar a nossa discussão dentro dessa leitura. Então, no texto 1, eu tenho nossa necessidade de trabalhar, estudar, cuidar da família, dar atenção a amigos e ser multitarefas, nos exigiu adaptação às rotinas mais desafiadoras. Um dia já não é suficiente para fazermos tudo, e nossa alimentação também sofreu com isso. Sem tempo, começamos a deixar para comer mais tarde, a enganar a fome. Quantas vezes já nos flagramos reclamando de que temos que parar o que estamos fazendo para comer, como se isso fosse adiável. Por isso, por isso, a alimentação pode ser o ponto de partida para a busca de um equilíbrio para as nossas vidas. É na escolha de uma alimentação que se estabelece o vínculo do que quer para você e para a sua família. Esse é um ato político que contribui significativo, que permite não só mudar drasticamente sua saúde, mas também contribui significativamente para que o planeta consiga manter o equilíbrio e continue fornecendo o que precisamos para viver. Então vamos por partes. O primeiro parágrafo desse texto já vem falar, né, de algo que a gente sempre levanta em aula, que é: estamos sem tempo, temos que trabalhar, estudar, cuidar da família, dar atenção aos amigos, temos que cuidar de todo o nosso serviço da casa, né? Então estamos sem tempo. E o que acontece? Essa falta de tempo, esse indivíduo que está o tempo inteiro ativo, né? Buscando ser ativo para uma sociedade que exige que nós sejamos ativos, esse indivíduo começa a deixar, né, para mais tarde, o ato de se alimentar. E vamos tapear a fome aqui, vamos comer uma bobagemzinha ali, vamos lá, e aí eu decido não seguir uma rotina de alimentação, e essa rotina, se não seguir, vai fazer com que eu busque consumir alimentos que são rápidos, são processados, são de fácil acesso, né? Prejudicando, de certo modo, a minha saúde, né? A minha rotina, a minha vida, né? Em todos os aspectos. Então, a escolha de um alimento é como se eu estabelecesse um vínculo daquilo que eu quero para mim, para minha saúde, consumindo esse determinado alimento, ou para mim ou para minha família, certo? E o fato de nós começarmos a pensar sobre a alimentação como um ponto de partida de uma vida equilibrada vai contribuir significativamente para o planeta, né, para que ele se mantenha em equilíbrio também, porque quando a gente pensa da noção do que é fome e do que é somente um desejo, né, o quanto de consumo é desnecessário, a gente fala isso também de bens materiais, mas a gente fala isso de alimentação, e o quanto é realmente necessário do consumo alimentar, né? Então,
eu começo a produzir alimentos de maneira mais consciente, eu começo a cuidar mais do planeta, então explorar menos essa terra, explorar menos dessa produção, né? Então, por isso que é importante ter um tempo para refletir sobre aquilo que se come e ter um tempo especificamente para se alimentar, certo? No texto 2, ele é um texto longo, deixei alguns pontos em destaque, mas é importante a gente fazer a leitura. Ó, atualmente, a má nutrição afeta pelo menos a metade da população global. No mundo, o comprometimento no desenvolvimento infantil afeta em torno de um quarto das crianças, enquanto cerca de um terço dos adultos está com sobrepeso ou sofre de obesidade. Um terço dos adultos. A anemia está afetando cerca de um terço das mulheres na idade fértil e quase metade das crianças com idade pré-escolar. A subnutrição infantil e a de suas mães constituem, quando consideradas em conjunto, as causas de quase metade total de óbitos de crianças. Já o impacto econômico global provocado pela obesidade tem sido estimado, grosso modo, em 2 trilhões de dólares, equivalente a 2,8% no mundo do produto bruto global. Por que a obesidade gera um impacto econômico? Porque a obesidade se associa a outras doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, certo? E isso é um gasto de saúde pública, gasto de Estado, tá bom? A gente precisa entender que estar satisfeito, se alimentar, é diferente de estar nutrido, né? Então, o consumo de alimentos, hoje, nós nos sentimos saciados, mas não necessariamente nós estamos nutridos. Eu tenho muitas crianças que se alimentam, mas elas têm uma determinada anemia, porque aqueles alimentos que são consumidos não são alimentos de bom valor nutricional, vamos dizer assim. Então, eu tenho mães que estão, mães ou mulheres que estão em idade férteis, né? E que são anêmicas, crianças que são anêmicas em sua fase escolar. Por quê? Por mais que se alimente, esse alimento ele não possui um valor calórico significativo de vitaminas, minerais, importantes para o desenvolvimento dessa criança, dessa mulher. E a gente fala mais da mulher, porque é ela quem vai estabelecer um vínculo real com a criança desde a infância, né, desde a gestação. Então, ela precisa estar, né, desde a gravidez, ou desde antes da gravidez, na verdade, saudável, né, com uma vida saudável, para conseguir gestar um neném saudável e um neném que consiga se desenvolver de modo saudável. Porque uma mulher obesa hoje que vai gestar um filho, ela terá muitos outros problemas. Ou uma mulher anêmica hoje que vai gerar um filho no futuro, ela também terá muito problema. Tá certo? Para lidar com este problema, é essencial adotar-se de uma abordagem multissetorial. E ele vai começar a trazer algumas dicas. A prioridade principal está em assegurar o crescimento ótimo de bebês e crianças, desde o nascimento até os 2 anos. Mas isso demanda que diversos setores façam esforços concentrados. O setor de saúde deve assegurar, mediante a melhora do cuidado pré-natal, a redução na proporção do nascimento de crianças com baixo peso, assim como a melhora de práticas alimentares pós-parto. O setor de ensino deve assegurar a permanência das meninas e adolescentes na escola até 18 anos, assim como seu preparo para a maternidade antes de deixar a escola. O setor agrícola deve proporcionar uma ajuda especial a mulheres que trabalham em fazendas, incentivando a produção de alimentos ricos em nutrientes, tanto para o consumo em casa quanto para o mercado. A indústria alimentícia pode ajudar enriquecendo os alimentos básicos com micronutrientes, e mediante a adoção de práticas de publicidade e marketing mais restritivas e mais responsáveis. E aí a gente precisa entrar num ponto importante dessa discussão, certo? O setor de abastecimento de água e saneamento deve buscar, em especial, controlar as doenças diarreicas e gastrointestinais, principalmente das mães jovens e de seus bebês.
O setor de seguridade social deve, sempre que for viável, fazer a conexão de terminais para transferência de dinheiro, principalmente para as casas que abrigam famílias pobres e mães jovens, associada à promoção de educação, saúde e nutrição. No entanto, lidar com o comprometimento do desenvolvimento nos primeiros 1.000 dias de vida não é o bastante, levando-se em conta que ao longo do curso da vida é preciso empreender muitos esforços para se evitar o desenvolvimento da obesidade antes da idade adulta. Isso também demandará contribuições de diversos setores, mas o de educação deve assumir a liderança. Aí a gente fala de um ponto imprescindível, permitindo que a formatura de criança na escola venha acompanhada de qualificação adequada para a vida e comportamentos apropriados que os ajudarão a evitar esses riscos de origem nutricional na idade adulta. A garantia de qualificações adequadas para a vida depois da fase escolar pode ser facilitada mediante ambientes não obsígenos, que também demandam um apoio governamental, seja mediante a tributação, regulamentação e ou subsídios. A garantia de que a atividade física venha a ser facilitada e responsabilizada sem dificuldade e que o acesso a dietas de qualidade será financeiramente acessível, com a extinção da publicidade que promove os hábitos e produtos não saudáveis. Vai muito além do domínio da mera força de vontade. Então, aqui, por mais que ele tenha levantado alguns aspectos imprescindíveis para, para ajudar, para facilitar, né, esse processo de melhoramento, de desenvolvimento de hábitos saudáveis alimentares, ele também elencou problemas, os desafios hoje, né, de se oferecer esses dados, esses hábitos saudáveis para a população. Então, eu tenho desafios, voltando, desde o setor de saúde, que hoje não consegue assegurar um cuidado, né, específico desde o nascimento dessa criança, um pré-natal, para que ela nasça desde esse nascimento com um peso equilibrado e não com um peso adequado. Eu tenho uma dificuldade de assegurar práticas de alimentação pós-parto saudáveis, então uma rotina, certo? Eu tenho uma indústria alimentícia que hoje não enriquece seus alimentos com micronutrientes, né? Porque não há uma obrigatoriedade nisso, e pior ainda, né? Que desenvolve publicidade, marketing de maneira muito ampla e irresponsável, incentivando o consumo inconsciente de alimentos ricos em gorduras, alimentos ricos em açúcares, que são extremamente prejudiciais, ricos assim, quando eu falo ricos, em um alto teor de, né, e esse excesso é extremamente prejudicial a um organismo, principalmente a uma criança que está em processo de formação, de seu desenvolvimento psíquico, cognitivo e fisiológico, né? Eu tenho um problema de setor de abastecimento de água e saneamento básico, que hoje não se oferece água e saneamento básico, água tratada e saneamento básico para todos, isso dificulta, né, a contaminação, problemas diarreicos e gastrointestinais, dificultando aí que esse indivíduo tenha uma vida saudável, até na questão intestino e estômago, né? E mais do que isso, oferecer para esses lugares que abrigam crianças, famílias pobres e mães jovens, uma educação educacional. O principal, né, que ele propõe, há um déficit educacional, né? Porque por mais que eu tenha um acompanhamento pré-natal, né, do desenvolvimento de uma criança, desde a sua concepção, do governo, eu ainda tenho um mecanismo que pode contribuir para que essa criança ela adquira uma obesidade na infância e na vida adulta, que é a mídia massacrando o consumo de alimentos multiprocessados, os mercados facilitando o consumo desses alimentos, que são alimentos industrializados, como facilitando?
barateando esse produto, né? São produtos muito mais baratos hoje. Então, se eu não ofereço uma educação dentro da escola, uma educação desde a base, para que esse indivíduo comece a pensar sobre aquilo que se consome, como se consome, se eu não ofereço, então, uma qualificação para esse indivíduo, para que ele chegue na forma adulta, na sua idade adulta, e entenda quão prejudicial é assumir, né, o consumo de alimentos de uma maneira desequilibrada, não que você não possa, né, mas de uma maneira desequilibrada, não tendo consciência daquilo que se consome, é a grande chance dele se tornar um adulto obeso, e a gente vai falar sobre esses dados. Eu tenho que evidenciar que não há uma atividade física facilitada e disponibilizada, nem dietas de qualidade disponibilizada a todos, dietas disponibilizadas, facilitadas a todos, porque os alimentos que são orgânicos hoje, os alimentos que são integrais hoje, são alimentos extremamente, com custos muito mais caros do que um chips, do que uma bolacha, né, do que uma bolacha recheada, do que um biscoito, do que como chama aquele macarrão, miojo, do que um hambúrguer, do que uma salsicha, certo? Então, eu tenho uma dificuldade de tornar mais acessível o custo, barateando esses produtos que são industrializados e pobres em nutrientes e possibilitando que se desenvolva aí uma obesidade e outros tipos de doença. Então, eu preciso pensar que há muitos desafios nesse processo. Acho que o principal desafio está na questão da educação, porque quando eu educo essa menina, quando eu educo essa família, essa criança, então eu já estou dando a resposta praticamente, né? O desafio principal. Eu começo a me prevenir. Então a resposta está na prevenção, né? Prevenção da obesidade para prevenir outras doenças, tá bom? Aqui tem um quadro, né? Eu deixei o site para vocês disponibilizado, tá? Mas é o site do Drauzio Varela. Mas deixei o site no fim dos slides para vocês, para que vocês pudessem ler com mais calma, porque é muito pequenininho, tá? De um prato ideal, né? Em que entende-se que o prato ideal tem que ter 50% de hortaliças, e aí fala dos benefícios das hortaliças aqui. 25% de proteína, 12% de carboidrato, 12% de leguminosas. E quando a gente fala, de leguminosas, a gente está falando de feijão, né? A gente está falando de soja, de grão de bico, tá? De hortaliças, a gente está falando de brócolis, de cenoura, toda a parte vegetal, né? Quando falo de proteínas, eu posso estar falando de carne vermelha, carne de frango, peixes, ovos, sardinhas, né? Enfim. Carboidrato, aí eu posso estar falando desde arroz, né, de preferência integral, aveia, quinoa nesse processo. E aí a gente vem falar de sobremesas, vem falar da importância de alguns óleos, né, e aí você vai efetivar a importância da ausência do pouco sal, né, e sobre a bebida nesse processo de refeição. Então, vocês podem acessar, fica mais fácil até para vocês desenvolverem e quererem isso para vocês. Mas o quanto isso é difícil numa quarentena em que nós estamos com muito mais acesso aos nossos celulares, né? E mais do que isso, nós não estamos conciliando a nossa alimentação com a atividade física, porque a atividade física também, se você faz academia, a gente está enclausurado, né? A gente não pode sair para academia, no máximo fazer uma caminhadinha ou fazer um exercício em casa. Mas é impossível achar que a gente não vai ganhar peso nessa quarentena, né? Porque eu abro meu celular, por exemplo, eu estou me deparando com uma enxurrada de pratos e sobremesas e isso e aquilo, né, diferentes das propagandas, porque estão tentando vender num processo de crise, as lanchonetes, né, os restaurantes estão com seu delivery aberto, então eles estão tentando, né, propagar alimentos que são atrativos. Esses alimentos atrativos não necessariamente são alimentos saudáveis.
né? E aí, do passo para você ir à procura de um alimento saudável, você já passou por muitos outros de alimentos, propagandas de alimentos não saudáveis. Então, vamos lá. O que é a obesidade hoje? A obesidade é uma doença crônica, né? Que vai se caracterizar pelo excesso de gordura corporal, né? E o número de pessoas tem crescido rapidamente no que diz respeito, né, à obesidade. Vamos falar de Brasil, porque o tema especificamente é Brasil. Existem mais de 20 milhões de indivíduos obesos na população e na população adulta, 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade, cerca de 50% têm excesso de peso. Então, olha, 50% da população tem excesso de peso. 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres são obesas. Por que mulheres são mais obesas, tendem a ser mais obesas que homens? Por muitos fatores, desde fatores fisiológicos, né? Até fatores também fisiológicos, mas porque a mulher na menopausa, ela passa por um processo muito difícil, né? De perder peso, acumulação de gordura nos quadris, na barriga, né? Que o homem, como não tem menopausa e não passa por esses sintomas, dificilmente vai ter tantos problemas quanto a mulher. Nos Estados Unidos, a situação é um pouco mais grave. Tem 64,5% da população adulta acima do peso. Então, se a gente tem 50%, aqui, lá nos Estados Unidos a gente tem 64,5%, sendo que quase metade é considerada obesa. Então, a gente começa a questionar o que a obesidade ela gera para o indivíduo, mas para o sistema de saúde, né? Então, para a Organização Mundial da Saúde, o que é doença? Doença é toda condição que gera alguma alteração funcional, estrutural ou comportamental no organismo e que leva a pessoa ao sofrimento. E a obesidade, então, se encaixa perfeitamente nesses critérios, que é caracterizado pelo acúmulo excessivo de gordura adiposa, né, no tecido adiposo. Essa doença crônico-degenerativa e inflamatória é provocada por vários motivos, e diferentemente do que muitos pensam, não é só preguiça por se exercitar e a má alimentação que causa esse tipo de problema. Há outros fatores, como fatores genéticos, fatores hormonais, metabológicos e psicológicos. Por isso, né, que quando a gente fala de obesidade, o indivíduo obeso hoje, ele é visto pela nossa sociedade como um folgado, como um indivíduo que não consegue fazer exercício físico, como uma pessoa nojenta. Você tem vários estereótipos de gordo. Como é possível uma pessoa deixar estar nessa condição? Começa a se levantar muitas hipóteses, né? E nunca tentando entender por que esse indivíduo está acima do peso ou é obeso, né? E a gente precisa entender que há uma predisposição genética e muitas vezes essa predisposição genética é associada a um hábito alimentar inadequado, divulgado pela família, né? Vai fazer com que esse indivíduo tendencie à obesidade. Então, pode ser que essa predisposição genética, mas uma família que tem hábitos alimentares saudáveis, essa predisposição genética pode não influir no meio, mas uma predisposição genética e uma família inconsciente no consumo de alimentos fará com que essa criança, esse adolescente, possa desenvolver uma obesidade na sociedade. Mas há fatores hormonais, a gente entende de hipertireoidismo, fatores metabólicos, fatores psicológicos que geram compulsividade, né? Os hábitos alimentares inadequados, mais fatores psicológicos, pode gerar compulsividade. Só que a obesidade em si, ela carrega consigo muitas outras doenças, sejam elas doenças articulares, doenças cardiológicas, doenças de movimentação, né? Doenças de diabetes, como diabetes, hipertensão, tá? Intestinais, a probabilidade, crescente probabilidade
de se adquirir câncer de estômago e intestino devido a uma alimentação não saudável, se essa foi a causa da obesidade, né? Então, a gente precisa entender que isso sobrecarrega um sistema de saúde, gerando um impacto significativo na economia, como a gente leu no texto motivador. Porque, em vez da gente cuidar da prevenção, a gente está tendo que cuidar da consequência, que são as pessoas que desenvolveram obesidade, porque não possuem um hábito alimentar ou não têm consciência daquilo que se consome. Então, a obesidade é a consequência, né, da dificuldade de se popularizar esses hábitos. Como eu popularizo, né? Qual o desafio, né? Uma sociedade hoje, que é uma sociedade que é desigual, na questão socioeconômica, em que aspecto? O pobre ou a classe média muito mais afetada, né, pela obesidade do que o rico. Por que isso? Porque são eles que terão acesso a alimentos mais baratos e poucos nutritivos, enquanto aquele que tem condição financeira de cuidar do corpo, de pagar uma academia, de pagar nutricionista, de ter acompanhamento, de todo um arsenal por trás dele, de se alimentar adequadamente, ter um nutricionista que faz a sua própria compra, sim, existe isso. Ele tem todo um aparato que permite que ele tenha uma vida mais saudável do que um pobre ou um indivíduo de classe média, que come aquilo que o dinheiro consegue propiciar, certo? Não tem, ele tem um limite, né? O que o dinheiro consegue propiciar tem um limite nesse processo. Então, eu tenho uma sociedade que é extremamente, que a desigualdade econômica tendencia, né, sabendo que nós temos uma desigualdade significativa, tendencia à obesidade e a falta de educação alimentar, porque além de eu ser facilmente persuadida por uma mídia que promove o consumo inconsciente de produtos alimentícios, além da falta de tempo, né? Eu tenho também uma família que não é educada para consumir e orientar os filhos e a si mesmo sobre o que deve ser consumido ou não. Esse quadro vem falar do que como que a obesidade é uma bomba relógio, as consequências, né? Então, pode ser que as pessoas obesas desenvolvam depressão, por se sentirem deslocados. 30% das pessoas com alguma demência são obesas. Pessoas obesas têm 104% de mais chances de ter insuficiência cardíaca. Pessoas obesas têm 150% mais chances de ter pressão alta, 50% diabetes, adultas no caso, né? 33% mais chances de asma, 200% mais chances de ter esclerose múltipla, cerca de 10% mais chances de ter algum câncer causado pela obesidade, tá certo? E aí a gente tem que entender de onde vem essa obesidade. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, o SBP, 4 em cada 5 crianças obesas, olha só o número, 4 em cada 5 crianças obesas permaneceram obesas quando adultas. Então, quanto esse dado é expressivo? De modo que eu entendo que o hábito alimentar, ele é imprescindível, porque quando a criança está se formando, né, até a sua fase adolescente, a rotina de alimentação, ela gera nessa criança o absorver essa rotina. Então, se eu sou uma criança que quero estar satisfeita o tempo inteiro, de barriga cheia o tempo inteiro, eu posso ter uma criança que tendencia a querer me saciar o tempo inteiro, então a gerar uma certa compulsividade alimentícia. É muito comum hoje, principalmente na população mais pobre, você vê, devido à falta de informação, né, sobre a importância dos hábitos alimentares, um bebê de 8 meses tomando Coca-Cola na mamadeira. Né? E o quão industrializado é esse produto, o quão sério
se tomar, por exemplo, um refrigerante com 8 meses de idade. Então, os períodos mais críticos, né, para o desenvolvimento da obesidade é a fase intrauterina. Como assim intrauterina? Então, a alimentação da mãe é extremamente significativa para o desenvolvimento do feto. Então, se a mãe tem uma alimentação pobre em nutrientes, essa criança vai nascer com baixo peso, né? E já em contato com alimentos prazerosos como açúcares, né? E isso pode tendenciar a vida. Os primeiros anos, 2 anos de vida e adolescência. Os fatores de riscos para o desenvolvimento da obesidade na infância são prematuridade, bebês com pequena idade gestacional, bebês grandes para a idade gestacional, filhos de mães diabéticas, pais obesos, interrupção precoce, né, do aleitamento materno, introdução da alimentação complementar. Essas são as consequências, né? Uma introdução inadequada da alimentação complementar, como oferta de alimentos ricos em gorduras e açúcares. Então, eu sempre, quando trato desse tema, eu costumo lembrar, né, de alguns pontos que são importantes, assim, alguns exemplos pessoais, assim, próximos a mim, né? Então, eu tenho amigas que já têm filhos, e eu tenho uma amiga bem específica que o neném dela, com 8 meses, já tomava sorvete, já comia carne, e mamava de 20 em 20 minutos. E tinha um ciclo de alimentação com 8 meses, tomava refrigerante e mamava no peito, depois de tomar refrigerante, depois comia um pedaço de carne, depois comia pão de alho, depois, sabe? Isso, um menino de 8 meses. Então, enquanto eu estou desenvolvendo um hábito nesse indivíduo de, primeiro, ter a necessidade de estar saciado o tempo inteiro, com 8 meses. Uma coisa é um recém-nascido que precisa mamar de 1 hora, de 2 em 2 horas, né? Outra coisa é um neném de 8 meses, que já tem que ter um horário de alimentação estipulado. E mais do que isso, o que ele está ingerindo? Um neném de 8 meses tomando sorvete, um neném de 8 meses tomando Coca-Cola, um neném de 8 meses comendo pão de alho, né? Extremamente nocivo até para o meu estômago, quem dirá para o estômago de uma criança de 8 meses. Então, só que isso vai fazer com que esse menino que já tem contato desde os 8 meses com esse tipo de alimento, deseje consumir esse tipo de alimento, porque ele é muito mais palatável e prazeroso, né? Não é um fato que os alimentos ricos em gorduras trans são alimentos que instigam o consumo desses alimentos o tempo todo. Por isso que é importante não comer sempre esses alimentos e me preocupar muito mais com alimentos que são alimentos de verdade, não processados. Então, há uma diferença em alimentos e alimentos industrializados e processados. Um alimento, quando eu falo ele da sua essência, o vegetal, o arroz, né, o arroz integral, que ele passa por outro processo de refinamento, o açúcar, enfim, que é um dos melhores para o consumo, porque ele não passou por tanto refinamento assim. Então, para quê? Porque eu estou consumindo alimento. Hoje a gente tem no mercado uma quantidade de alimentos multiprocessados em que com a quebra com esse multiprocessamento, esse multiprocessamento, tá certo? A gente tem alimentos mais pobres em nutrientes e muito mais calóricos. Então, é fato que a pessoa que se alimenta muito mais de alimentos industrializados consome muito mais caloria e muito menos nutrientes do que aquele que se alimenta de alimentos naturais, né? Alimentos, vamos por assim, tá certo? Que é a expressão que hoje que a medicina utiliza. Então, alimento não é industrializado, tá certo? Então, a industrialização fez com que se quebrasse tantos nutrientes e perdesse tantos nutrientes que ele acabou se tornando um produto e não um alimento, tá bom? A obesidade atualmente é a doença pediátrica mais comum. Prevenção é a única maneira de deter o avanço dessa epidemia e de todos os setores da sociedade.
nas escolas, governo, sociedades científicas, indústrias alimentícias e mídia. Deve se envolver com este propósito, lembra a diretora Carla Coelho, né, tratando aí da Sociedade Brasileira de Pediatria. O que a gente precisa entender aqui nesse processo é que o que vem acontecendo é que não, o desafio principal para nós está associado a uma falta de educação, né, dificuldade de espolarizar essa educação, porque a sociedade ela é desigual. Eu tenho um Estado que não oferece, assegura essa educação. Então, eu preciso passar a oferecer. Por quê? Por meio dessa educação, eu estou prevenindo. E é a prevenção que vai fazer, né? Obviamente, é essa prevenção que vai fazer com que eu passe a ter consciência daquilo que eu consumo. Porque, querendo ou não, é difícil você entender, é difícil a gente dizer, nós precisamos ter mais tempo, né, para ter isso. Eu concordo, nós concordamos, todo mundo entende. Só que, pelo ritmo de um sistema como o nosso, nós não teremos tempo. Então, como cuidar para nos alimentarmos direito? Então, eu preciso ter uma educação escolar que me ajude a prevenir a obesidade. Então, o principal desafio de se popularizar isso, porque eu não tenho um Estado que corrobora com a manutenção, um oferecimento de atividade física, eu não tenho uma empresa alimentícia que corrobora com isso, porque ela incentiva o consumo inconsciente. Eu não tenho, já que eu não tenho educação suficiente, eu não tenho mães se preocupando desde o pré-natal com a alimentação do seu filho até o pós-parto, tá certo? E eu tenho pais que trabalham demais e não estão presentes dentro de casa para normalmente regular aquela alimentação do filho. Colocam um lanche mais fácil para ele ali, ó. Não, toma aí um salgadinho. Porque eu ir lá preparar um sanduíche de pão integral, um queijo branco, uma salada, né? Até porque o guri, ele vai querer levar um todinho e não uma fruta. Né? Um pacote de bolacha muito mais simples do que eu pensar em preparar algum alimento mais saudável para ele. E os outros alimentos que são mais saudáveis são caros. Então tá, existem salgadinhos integrais, mas são mais caros. Existem produtos de baixo refinamento, então é mais caro. Então, a desigualdade propicia isso, a falta de um Estado que promova essa educação, uma deficiência na saúde pública que só cuida da dor e não da prevenção, a educação dentro de casa, né? E principalmente a educação da mulher, da mãe nesse processo, todos esses são fatores que corroboram para uma sociedade com deficiência alimentar. Então, o desafio está nessa desigualdade de oferecer informação, certo? É obrigatório que o façamos porque a alimentação, que a população, é obrigatório que o façamos porque a alimentação que a população dos países ocidentais passou a fazer nos últimos 50 anos é o que está na origem da maior parte das doenças endócrinas, metabológicas, autoimunes, degenerativas e alérgicas. As novas epidemias devem, sobretudo, ao estilo de vida e alimentação que fazemos desde a pós-guerra. Né? Então, por que pós-guerra? Né? É importante, caso você queira colocar uma contextualização histórica, que a partir do pós-guerra eu comecei a investir muito mais na industrialização desses alimentos. Né? Os alimentos passaram a ser multiprocessados, né? Se tornaram industrializados. Para facilitar, já que esse indivíduo está trabalhando muito mais, para facilitar a sua disponibilidade de tempo e trabalho. Então, eu comecei a criar fast foods, eu comecei a criar alimentos enlatados de maneira industrial, comecei a compactar nutrientes na alimentação para facilitar para facilitar o consumo, mas eu não pensei necessariamente como isso poderia ser prejudicial lá atrás para os indivíduos. Só que hoje a gente tem como resposta doenças endócrinas, metabológicas, autoimunes, degenerativas e alérgicas. Tá certo? Deixei aqui para vocês
para vocês desenvolverem conhecimento, alguns vídeos do YouTube, Drauzio Varela, claro, sempre campeão nessas estruturas, para que vocês consigam desenvolver bastante conhecimento e corroborar para a produção dos textos, tá bom, minha gente? Um beijo para vocês e até daqui a pouquinho.